Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Convido o secretário deputado Laércio Schuster para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente Júlio Garcia, colegas deputados, a todos que estão nos acompanhando aqui no Parlamento, também que nos acompanham pela TV Legislativa, a ata da 54ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 18 de junho de 2019. Presidência, deputados Mauro de Nadal e Nilson Berlanda. Secretaria, deputados Laércio Schuster, Padre Pedro Baldisseri e Nilson Berlanda. Às 14 horas do dia 18 de junho do ano de 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldisseri, segundo secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocupar a tribuna os senhores deputados Sargento Lima, Maurício Skudlark e a senhora deputada Ana Caroline Campagnolo. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Ricardo Alba, Bloco Social Liberal, João Amin, Bloco PP, PSB, PRB, PV e Milton Obos. Bloco Social Democrático. Ordem do dia. Após ser discutido pelos senhores deputados Maurício Skudlark e José Milton Schaeffer, foi mantido o veto em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem número 1422/2018, aposto ao projeto de lei número 269/2018, com a seguinte votação: 26 votos sim, 1 voto não e sem qualquer abstenção. Foram aprovadas em turno único as admissibilidades das propostas de emenda à Constituição números 003 e 004/2019. Após ser discutido pelos senhores deputados Laércio Schuster, João Amin, Dr. Vicente Caro Preso, Milton Obos, Fabiano da Luz e Gerry Comper, foi aprovado em turno único o projeto de lei número 48/2019. Também foram aprovados em turno único o projeto de lei número 177/2018, bem como o projeto de resolução número 004/2019. O projeto de resolução número 006/2019 recebeu emenda em plenário e retornou às comissões. Foi retirada de pauta pelo autor a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição número 001/2019. Foram aprovados os pedidos de informação números 260 a 264/2019 e as moções números 277 a 282/2019. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 696 a 705/2019 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 839 a 852/2019. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados Valdir Cobalcini, Dr. Vicente Caro Preso, Bruno Souza, Silvio Drebeck, Márcios Machado e a senhora deputada Paulinha. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavei a presente ata. Senhor presidente Júlio Garcia, essa é a ata da sessão anterior. Muito obrigado, deputado Laércio. Na forma do regimento interno, damos a ata por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente.
Breves comunicações. Primeiro orador inscrito é o deputado Vonei Weber. Muito bem, boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos companheiros, componentes da mesa diretora, aos deputados, deputadas, às pessoas que nos acompanham através da TVA, através da rede social. Eu venho, no dia de hoje, usar essa tribuna para destacar aqui dois assuntos. O primeiro deles é na questão da urgência e a emergência para a recuperação do acesso ao município de 13 de Maio, que aqui eu peço para a equipe da Casa da Comunicação colocar no telão as imagens. Esta estrada que aparece no telão agora, ela é a estrada que dá acesso ao município de 13 de Maio, da BR-101, 13 de Maio, região da Amurel, né, a Associação de Municípios da região de Laguna, aonde esta rodovia, nas últimas enxurradas, ela ficou prejudicada. Essa rodovia se chama SC 441, né, e com o deslizamento, a estrada hoje ela se encontra em pista única entre os quilômetros 14 e 15 da referida rodovia. Eu encaminhei uma indicação ao governador Moisés, à Secretaria de Infraestrutura e ao DEINFRA, pedindo providências imediatas, já que a situação em que a rodovia estadual se encontra é precária e oferece riscos a quem por ali transita, e aí se inclui todos os moradores daquele município. Percebemos também, né, que o prejuízo ele não é tão grande no primeiro momento, porque é deslizamento, corroeu com as fortes chuvas, mas se ali fizer de imediato uma manutenção com aterro, com rochas, a manutenção da pista ela não é tão complicada, vai envolver não muitos recursos, mas se isso ficar além do risco que oferece hoje, vai com certeza consumir a rodovia e aí sim, aquilo que se resolve com pouco, muito terá que ser investido e lógico que vai causar um transtorno ainda muito grande para a população. Então, nós sabemos que os recursos são poucos, a demanda é bastante grande, que o cobertor é curto para tantas demandas, em todas as regiões, para todas as regiões do Estado. Mas há situações que são mais graves e precisam de tratamento prioritário, como é o caso dessa rodovia, a SC 441 em 13 de Maio. Então, faço aqui esse registro em nossa tribuna, porque realmente é uma situação preocupante e que está deixando a população local alarmada com o que pode acontecer no acesso a esse município. E é por isso que conto com a sensibilidade de nossas autoridades ao tempo em que faço o registro, porque essa é minha obrigação como deputado que tem atuação naquela região. Então, o governador do Estado ele já tem conhecimento, mas eu venho aqui reforçar e dizer da nossa preocupação para que ele se sensibilize e que de forma rápida, prioritária, faça a manutenção nos locais mais complicados. Temos tantos e tantos outros acessos aí que realmente precisam de manutenção básica de imediato e esperamos também que o nosso governo ele atue de imediato. Conto muito com isso, torço muito que esse governo faça um ótimo trabalho e nós temos que contribuir, senhor presidente, para fazer com que, através daquilo que nós temos conhecimento nas nossas regiões, nós contribuímos com a informação, levando ao conhecimento do governo, para que ele aí sim cobre dos seus colaboradores, dos seus encarregados regionais, né, superintendentes regionais, que eles verifiquem os locais e que façam atendimento imediato. Então, quanto a isso, esse é o encaminhamento. Num segundo momento, eu venho agora dirigir a minha fala aos colegas parlamentares e também a quem nos acompanha, que eu quero destacar hoje, aqui também peço para já colocar as imagens no telão, quando eu falo do Centro Tradicionalista Gaúcho do município de São Ludgero.
no último final de semana, nós tivemos lá mais um grande evento, né, na nossa cidade, que recebeu, nesse final de semana, a 15ª edição do Rodeio Crioulo Nacional. Evento que, nesta edição, contou com mais de 900 participantes e que, quinta a domingo, recebeu um público estimado de 15 mil visitantes. Não é preciso dizer a importância dessa festa para o município, que tem uma população equivalente. Mas, ao receber tantas pessoas locais dos municípios próximos e também visitantes que vieram de lugares mais distantes, São Lugero promoveu uma grande confraternização de famílias e movimentou a sua economia e a economia do Estado, através de uma festa que ela não tem a participação do governo, então logo não precisamos disso. Mas nós precisamos reconhecer a importância que é isso para a sociedade, a importância que é isso para buscar a confraternização, a integração de famílias, de municípios, de regiões diferentes, confraternizando perante uma grande festa, e podemos ver realmente nas imagens o grande público, né, presente neste evento. Então, o Rodeio Crioulo ele foi realizado no CTG Beira Rio, fundado em 2004 e, portanto, um CTG ativo, que anualmente realiza essa grande festa, cada vez mais concorrida. Dessa vez foram premiados 158 participantes em 18 diferentes tipos de provas, com mais de R$27 mil em dotações aos melhores ginetes e laçadores. Então, isso realmente nos alegra, faz com que as pessoas realmente elas consigam sentir o valor da família, porque no CTG vai a família. Eu nunca tive e vi registro de briga em CTG. E olha o tamanho da festa pelas imagens, isso é uma imagem durante o dia, aérea, mas nós temos uma imagem também da parte da noite, e é uma cidade que entra em outra cidade. Então, e vem gente e pessoas de todos os lados. Então, além das provas, o CTG também promoveu uma grande noite cultural, com bandas regionais e festival gastronômico. O Beira Rio, localizado às margens do Rio Braço Norte, envolve as 130 famílias participantes direto como associadas na organização desse rodeio. E é um CTG que sucedeu o Clube dos Cavaleiros Sem Destino, a primeira movimentação campeira da nossa comunidade, da nossa cidade. Então, eu venho a essa tribuna também para dizer da importância, e aí sim o governo, ao nosso líder do governo, Maurício Scudilacci, eu quero fazer o comentário, Maurício Scudilacci, de que o governo e nós, perante a Secretaria da Agricultura, junto à SIDASC, que nós conseguimos, de repente, simplificar os exames, simplificar as taxas, fazendo com que essas pessoas que vão ao centro tradicionalista, que transportem seus animais, não para fim comercial, mas sim para lazer, e contribuem, através do lazer, à movimentação da economia num todo. Tanto é que nas imagens nós vimos o volume de pessoas que se deslocam e fazem a participação direta nesse evento. Então, esse é o meu pedido, de que realmente as pessoas, o governo, ele se sensibilize, que consiga dialogar com as lideranças do MTG, para fazer com que simplifique os custos, que através da SIDASC consiga promover os exames de forma gratuita a esses participantes. É um custo pequeno para o Estado, mas é um custo muito elevado e relevante para os participantes, que buscam ali o seu lazer. E muitos são assalariados e têm aquilo ali como seu hobby, como seu lazer. E isso significa muitas taxas pagas nesses exames que periodicamente tem que fazer, e esse período é muito curto, o intervalo um do outro. Então, além do mais ainda, o CTG ele tem que colocar 2 fiscais para ver se os animais estão vindo com os exames. Isso é uma obrigação do Estado, a fiscalização não compete à CTG, a fiscalização. Então, a gente quer fazer com que o governo participe simplesmente nesse quesito, fazendo facilitação. E para finalizar aqui a minha fala, eu gostaria que os meninos aqui da comunicação, meninos, nossos jovens, né, que colocassem aqui no telão agora, para encerrar a minha fala, um vídeo, inclusive aonde eu tenho também a minha filha com 25 anos, laçando e participando desse evento, e aí soltando o vídeo para finalizar
a minha grande alegria é ter uma filha participando do MTG, laçando e participando desse grande momento. Aí vem a Gabriela Oliveira, vem a Deise, vem chegando o Martinho Alves, agora vem muita equipe boa, vem muita equipe boa na parada, já passou a Deise, vem embaixo, agora abriu pra fora, botou branca a bandeira, vem Gabriela, vem chegando pra cá, Gabriela, agora botou a máquina pra trabalhar, começou a viajar na Lavia, aí começou a viajar na Lavia. Então, finalizando, né, quero parabenizar todos os organizadores deste evento, né, deixar o meu grande abraço a todos e que cada vez se empolguem e busquem força para fazer cada vez melhor. E deixar o meu parabéns também à minha filhota, que representa muito bem a nossa família perante ao movimento tradicionalista gaúcho. Um grande abraço. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado Maurício Kudilark. Só queria parabenizar o Volney e dizer que eu fiz aqui nessa casa a homenagem aos 40 anos do MTG em Santa Catarina. Então, me orgulho muito. E quando eu vou na abertura dos rodeios, eu digo, a gente que ainda não sabe o que um rodeio significa, às vezes por maldade o critica, sem conhecer a verdade. E nesta oportunidade, parafraseando os doutores, um rodeio, meus senhores, é um exemplo para a sociedade. E eu estava falando ali para o deputado Ismael, que lá fica o avô, o neto, dormindo nos acampamentos, a família é cultuada, é respeitada. Então, eu sou um incentivador, sou sócio do CTG Porteira Aberta em São Miguel do Oeste, e o tradicionalismo é muito importante para a formação aí de uma sociedade mais justa, mais humana, com muito respeito à família, à mulher e ao idoso. Tá? E eu queria aproveitar, senhor presidente, para saudar o vereador Márcio Pereira, o vereador Betinho, os dois do município de Camboriú, que estão aqui presentes. Márcio já trouxe várias demandas da área da Celesc, melhorou lá, agora tem luz em Camboriú, né? Trabalhamos junto à Celesc e conseguimos encaminhar muitos projetos. Então, registrar a presença deles aí na casa. Feito o registro, a próxima oradora inscrita é a deputada Luciane Carminati. Tem a palavra, excelência, por até 10 minutos. Presidente, deputados, deputadas, quero cumprimentar a todos que nos acompanham pela TVAL, todos que acompanham esta sessão. Quero falar de um tema que eu falei muito brevemente aqui na tribuna e que está ainda repercutindo muito, e agradecer já a todos os que apoiaram a realização desse encontro. Quero trazer aqui alguns elementos, informações do grande debate que nós protagonizamos no dia 7, aqui enquanto Assembleia Legislativa, enquanto Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Este parlamento fez história ao sediar um encontro que, pela primeira vez, reuniu parlamentares das comissões de educação de todo o país para um debate único sobre os rumos do ensino no Brasil. Eu vou passar as fotos e vossas excelências podem acompanhar, assim como os telespectadores. Eu me refiro ao primeiro encontro nacional de presidentes e vice-presidentes das comissões de educação das Assembleias Legislativas, proposto e organizado pela nossa Comissão de Educação aqui da Assembleia. Vocês podem acompanhar todos os registros pelo telão. Contamos com a presença do presidente da Comissão de Educação do Senado, senador Dário Berger, do senador Jorginho Melo, bem como dos deputados federais das bancadas catarinenses, Carmen Zanotto, Hélio Costa e Pedro Czai, além do secretário de Estado da Educação, Natalino Gione, e representantes de várias entidades ligadas ao setor. 21 estados se fizeram presentes, do Acre ao Rio Grande do Sul, compondo um mosaico das particularidades de cada região para construir a melhor proposta de Estado, não de governo,
reunimos aqui 16 partidos políticos diferentes em uma união suprapartidária de esforços para o bem comum dos nossos milhões de crianças, jovens e adultos que dependem da educação para superar as dificuldades apresentadas pelo atual cenário econômico e social do nosso país. Quero, de modo especial, cumprimentar e agradecer o presidente desta casa, nosso deputado Júlio Garcia, que não mediu esforços desde o primeiro momento, colocando os setores desta casa à disposição. Agradecer aos colegas que também se fizeram presentes, em nome aqui do deputado Ismael, do deputado Márcio Machado, que também estiveram presentes na cerimônia de abertura, assim como a deputada Paulinha. Quero ainda destacar aqui o excelente trabalho dos profissionais da Agência L, que realizaram ampla cobertura do evento, fazendo o encontro nacional ecoar em veículos de comunicação dos mais diversos estados do país, garantindo seu amplo alcance político e social. Para se ter uma ideia, apenas uma das reportagens de rádio aqui da Assembleia Legislativa, presidente, foi veiculada 93 vezes em mais de 70 municípios catarinenses. Tenho a certeza de que demos uma grande resposta em dimensão nacional à reivindicação de milhões de brasileiros que têm ido às ruas para protestar contra retrocessos. Nossa resposta à falta de foco da atual gestão do Ministério da Educação. Nossa resposta à falta de prioridade do governo Bolsonaro no investimento e não em cortes para suprir as reais necessidades da nossa população. Todo saber construído resultou na Carta de Florianópolis, já amplamente divulgada e à disposição de todos no meu site e nas minhas redes sociais. Neste documento, assumimos o compromisso de nos tornarmos instâncias de mobilização permanente junto à sociedade civil, administrações e câmaras municipais, e a representação da bancada federal de cada unidade da federação. Sobre os dois grandes temas do encontro, destacamos a importância da aprovação da PEC, que torna o Fundeb uma política permanente de financiamento da educação básica e com o redimensionamento dos entes federados, notadamente da União. Também apelamos à continuidade da ação coordenada entre as duas casas do Congresso Nacional para consolidar a máxima convergência entre os textos em tramitação. Destacamos ainda a urgência da retomada de implementação do Plano Nacional de Educação, aprovado com ampla participação da sociedade, em um rico processo de construção de consensos, bem como de aperfeiçoamento nos processos que monitoram os planos. A nossa preocupação aumenta em relação ao Plano Nacional de Educação, frente à aprovação de medidas governamentais que vão de encontro aos seus dispositivos e que implicarão negativamente na construção do Sistema Nacional de Educação. Por fim, anuncio que em agosto deste ano realizaremos o segundo encontro, que será em Mato Grosso, e assumimos o compromisso de promover frentes parlamentares estaduais entre as assembleias legislativas e as câmaras municipais, e promover os pactos pelo Fundeb permanente e implementação dos planos estaduais e municipais de educação, entre a bancada federal de cada unidade da federação, assembleias legislativas e representações da Undime. Encerro
reafirmando o nosso compromisso, o compromisso da Comissão de Educação desta Casa e de todas as comissões que aqui se fizeram presentes, com a defesa e a promoção da educação pública. Envidaremos todo o nosso espaço de representação popular na busca de alternativas que superem limites e restrições impostos aos direitos sociais, em especial aqui o direito à educação. E quem quiser juntar-se a esse movimento sempre será bem-vindo e bem-vinda. Muito obrigada, presidente. Cumprimentos à deputada Luciane. Realmente o evento é um evento histórico, né? Sem dúvida nenhuma, o primeiro de muitos que acontecerão pelo Brasil afora, mas Santa Catarina, através da Comissão de Educação, é pioneira no evento que realmente, repito, foi revestido do mais amplo sucesso graças ao empenho de Vossa Excelência, a iniciativa e o apoio de todos aqueles que, de alguma forma, colaboraram para o sucesso. Parabéns, deputada. Presidente, só fazer mais um registro aqui bem importante. Hoje de manhã, no Senado Federal, aconteceu uma audiência para tratar do Fundeb, um dos temas que foi aqui tratado. E a nossa Carta de Florianópolis foi citada, lida, discutida como referência. Acho que é fazendo bonito aqui, levando o nosso parlamento para o país todo. Obrigada. Próximo orador inscrito é o deputado Ivan Nats. Tem a palavra, deputado, por até 10 minutos. Senhores deputados, senhoras deputadas, boa tarde, todos que nos acompanham aqui. Ontem, nós promovemos uma audiência pública no plenarinho da nossa Assembleia para tratar de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça com impactos significativos na economia de Santa Catarina. O STJ, e aí aqueles que são prefeitos, estão próximos de prefeitos, se atentem, o STJ determinou em recentes julgados inaplicabilidade do Código Florestal Catarinense para licenciamentos ambientais e considerou inconstitucional as leis catarinenses que regularizam parcelamento de solo urbano com base no Código Florestal Catarinense. E mais, o STJ decidiu que não existe no ordenamento jurídico nacional a palavra área consolidada. Ou seja, o STJ não reconhece nem o parcelamento solo, nem a área urbana consolidada. Significa o quê? Que tudo aquilo que a gente construiu através do Código Florestal Catarinense, até a lei de parcelamento do solo, os planos de acordos, as compensações, tudo aquilo que a gente construiu nesses anos, em termos de regularização urbana, foi por água abaixo. Foi por água abaixo. Então, estão em risco todos os licenciamentos ambientais para edificação a menos de 30 metros de águas de rios e ribeirões, ainda que seja um esgoto sanitário, e o reflexo disso está estampado em todas as cidades de Santa Catarina, em especial na minha região, por exemplo, Blumenau, Gaspar, na região do Alto Vale, Rio do Sul, no litoral Itajaí, Balneário Camboriú, que vão sofrer especificamente uma retaliação com relação a essa decisão do STJ, de que estão suspensas todas as licenças ambientais concedidas com base na lei de parcelamento do solo em Santa Catarina. Todas. E mais, senhor presidente, não só as leis de parcelamento do solo, estão suspensas as licenças que foram concedidas para todos os empreendimentos que não respeitaram o Código Florestal.
E mais, em decisões, o Superior Tribunal de Justiça diz que não há garantia nenhuma em termos de lei ambiental. O que significa dizer que mesmo com expedido uma licença, o sujeito recebeu a licença do Estado, o sujeito construiu com base na licença, o sujeito está pronto para ocupar o imóvel, aquela licença não vale. Aquela licença não vale. É uma insegurança jurídica sem precedentes, é um resultado nefasto para o desenvolvimento de Santa Catarina e para o sistema, o nosso sistema. Quando o Estado dá uma garantia para o sujeito, um alvará de construção, o sujeito constrói o negócio, constrói o prédio. Quando o prédio está pronto, ele não consegue averbar, não consegue ocupar. Como a nossa indústria catarinense, deputado Berlanda, vai se sentir seguro recebendo uma licença para a edificação de um empreendimento, constrói o empreendimento, e aí não consegue o alvará, não consegue a licença, não consegue averbar. Mas o sujeito construiu com base na licença que o Estado deu. Então, essas decisões do STJ, oriundas de recursos do nosso tribunal, afastaram tudo que se construiu em termos de licenciamento ambiental em Santa Catarina. Tudo. Afastou as súmulas do Ministério Público, afastou os TACs, os termos de ajustamento de conduta, firmados nesse sentido, afastou a lei, o Código de Parcelamento de Solo Urbano, que era uma forma de reconhecer as áreas urbanas consolidadas. Agora, o sujeito tem uma linha na beira de um ribeirão, uma linha, todo mundo construiu naquela linha, aí aquele que não construiu não vai poder mais construir, vai ter que recuar 30 metros. Deputado Ismael, deputado Alba, deputados lá de Blumenau, sabe o que isso significa? Significa inviabilizar a construção em Santa Catarina, em Rio do Sul, que tem afluentes por todos os lados, em Balneário Camboriú, em Itajaí. O STJ não compreende que nós temos as nossas características regionais, que nós temos as nossas especificidades. E aí, estragou tudo o que foi construído nesses últimos anos em termos de acordo para licenciamento ambiental de área consolidada. Isso aí é nefasto. E agora, graças a uma luz lá no ministro Supremo, do STJ, foi aprovada uma repercussão geral e suspendeu todos os processos judiciais que já estavam julgados nesse sentido. Todos. E essa repercussão geral é que vai ter uma decisão para o Brasil inteiro para reconhecer áreas urbanas consolidadas. Essa segurança jurídica a gente não tem mais como suportar essa segurança jurídica. E a gente tem que se unir aqui em Santa Catarina, Fórum Parlamentar Catarinense, temos que unir os empresários, a CIB, a Fiesc, a FEComércio, a FECAM, estavam todos ontem aqui, extremamente preocupados com essa decisão. Então, convocar os nossos deputados para ajudar nesse desafio, que essa decisão do STJ, de repercussão geral, que suspendeu, por enquanto, os efeitos das decisões que já foram proferidas, uma delas no último dia 30, é a nossa salvação. Ou então, a gente trabalhar para aprovar uma lei no Congresso de Deputados, no Senado Federal, no Congresso Nacional, para reconhecer a expressão área urbana consolidada, que é o que está faltando. Deputado Mocelin. Obrigado, deputado Ivan Nates. É difícil ser empreendedor aqui nesse estado, né, Milton Alves? É difícil, no Brasil, alguém ter coragem de empreender. A falta de segurança jurídica que nós temos, eu conheço pessoas que venderam todo o patrimônio que ele possuía, comprou o empreendimento, conseguiu todas as licenças ambientais, iniciou a obra, contratou a empreiteira, embarga, ação civil pública em cima. Daí leva um ano para desembargar, outra ação civil. Na terceira ele já faliu, todas as despesas que ele já teve, com contratar funcionário, tirar o contrato e tudo mais, fez com que as pessoas acabam falindo. Então, tem que ser corajoso hoje para empreender. Essa falta de segurança jurídica é o nosso maior problema no Estado. Eu conversava isso com o Ministério Público aqui no Estado, de que nós precisamos, a partir do momento que o órgão estadual, municipal ou federal concedeu a licença, que ela seja respeitada. Isso não está existindo. Parece assim que a Justiça desconsidera, eu sei
que não existe coisa julgada na questão ambiental. Mas, a partir do momento que se concedeu a licença, o empreendedor, ele precisa ser respeitado, senão fica difícil de empreender nesse sentido. Então, quero me consolidar com as suas palavras, com a sua causa, e eu gostaria que todos os 40 deputados aqui dentro da Assembleia Legislativa apoiassem as ações. Eu converso muito com o presidente do IMA, nós temos, além da demora da licença ambiental, porque eu falava com o Venâncio, o presidente do IMA, ele dizia assim, cada licença que um fiscal concede é um provável processo que ele vai ter que responder, pagando do seu bolso as custas desse processo. Então, isso nós temos que tomar providência, agilizar, por isso que leva 1 ano, 2 anos, 3 anos para sair uma licença, porque quem vai conceder a licença não quer levar um processo, então ele cria muitos empecilhos. Parabéns e vamos junto nessa causa. Muito obrigado, deputado Mosseri. Você que é um mestre na área, pode ajudar muito nesse desafio. Deputado Milton. Deputado Ivanates, primeiro lhe cumprimentar pelo belo trabalho. Eu não pude estar presente na audiência de ontem, mas soubemos do resultado. Realmente é muito grave o que acontece em Santa Catarina e no Brasil em função do advento do Código Florestal Brasileiro. Mas eu acho que nós temos uma saída nossa, que nós deputados aqui, junto com o Tribunal de Justiça, nós podemos realmente fazer cumprir. Existe uma lei federal das áreas consolidadas, que é muito anterior ao 2002. Código Florestal, e nós ajustarmos com o Tribunal de Justiça para que possamos, só para concluir, senhor presidente, para que possamos fazer uma lei estadual de áreas consolidadas, com prazo para a consolidação dos municípios, onde o Tribunal de Justiça de Santa Catarina se compromete a não emitir mais as liminares que juízes dão quando essas áreas consolidadas são autorizadas lá determinadas construções. Eu acho que esse pode ser um caminho para se dar legalidade àquilo que é a história de Santa Catarina, da Blumenau, na beira do Rio, do Rio do Sul, do encontro dos rios. Hoje nós temos um prédio de apartamentos na cidade de Rio do Sul, que recebeu autorização, foi construído, foi totalmente vendido, e agora, na hora do habite, o Ministério Público embargou. As pessoas já estão morando dentro. O recuo dele é superior, está bem mais longe do rio do que as áreas construídas anteriormente. Então, isso não pode mais acontecer. Eu acho que parte de nós aqui, deputado, e eu já estou estudando isso, queria convidá-lo, como membro presidente do setor ambiental, para que Vossa Excelência se somasse a nós, e daí, junto com os 40 parlamentares, nós construirmos essa saída jurídica, legal, consensada com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Muito obrigado, deputado Milton Obos. Eu só digo o seguinte, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem sido parceiro. As decisões do nosso tribunal são no sentido de reconhecer a área jurídica consolidada. Então, o que não está acontecendo é lá no STJ. Brasília que não reconhece. Todas as decisões do nosso tribunal, elas são de acordo com aquilo que a gente pensa, com os que os prefeitos pensam. Mas a gente não está conseguindo, lá no STJ, resolver esse problema. Se o presidente permitir, deputado Berlanda. Só queria complementar o que o deputado Milton, Ivan, e citar o exemplo do meu amigo Luciano Davan. Agora, há poucos dias, lá em Joinville, ele está indignado. Tem mais de 800 pedidos para construir um prédio, para poder viabilizar o negócio. Então, eu quero me juntar à Sua Excelência, juntamente com o Milton, juntamente com os demais aqui, e me abraçar junto com os empresários. Infelizmente, nós estamos proibidos a produzir no Brasil, e Santa Catarina, infelizmente, é a mesma coisa. Então, eu quero estar junto contigo aí, deputado. Obrigado. Nessa grande batalha. 30 segundos para concluir, deputado. E o que está acontecendo, senhores deputados? E é o seguinte, que os prefeitos agora... Está na hora de cortar o cabelo, hein? Prefeitos agora resolveram não expedir mais licença. Não expedir mais licença. Quer ter um cabelo bonito que não é nosso presidente, nosso vice-presidente. E não expedir mais licença significa o seguinte, lavam as mãos e o troço não anda mais. E ficamos esperando que Brasília vai decidir pela gente. Muito obrigado. Não há mais oradores inscritos. Passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário é do MDB. Tem a palavra pela ordem. Antes disso, o deputado Milton Obos. Senhor presidente, só para cumprimentar e agradecer a presença,
dos amigos José Cunha, lá da nossa querida agronômica, capital brasileira de produtividade do arroz, né, o Zequinha, o Miro Justo de Pomerode, o Alcides de Pomerode, que estiveram aqui hoje na nossa casa, e sejam todos bem-vindos sempre. E também cumprimentar o ex-prefeito de Arroio do Silva, lá da terra do nosso presidente Júlio Garcia, o Evandro Scaini, que esteve aqui conosco ainda há pouco. Feito o registro, tem a palavra no horário destinado ao MDB, o deputado Gerry Comper, por até 13 minutos e 30 segundos, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos acompanha aqui na TVL. Uso esse momento aqui na tribuna para fazer um agradecimento. Um agradecimento, primeiro, ao Tribunal de Contas do nosso Estado, na pessoa do nosso conselheiro e presidente, senhor Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, sobre o estudo dos pequenos municípios, deputado Ismael, ou os municípios com até 5.000 habitantes, 105 no nosso Estado, no qual, com muito orgulho, represento. Emancipação dos municípios catarinenses, análise estatística dos impactos econômicos da fragmentação territorial desses municípios, deputado Laércio. Na pessoa do diretor Moisés, no qual nos acompanhou nessas audiências que realizamos, as 4 audiências, deputado Nazareno, que realizamos. A nossa Comissão de Assuntos Municipais aqui dessa casa, no qual sou o presidente, e aos demais membros, aqui posso citar o deputado Sareta, a deputada Ana, deputada Paulinha, o deputado Kennedy, deputado João Amin, deputado Moacir Sopelsa, os nossos membros, que juntos buscamos nesse momento, no estudo do Tribunal de Contas do Estado, para buscarmos o entendimento, deputado Silva, aquilo que nós possamos fazer a esses pequenos municípios. E a nossa primeira audiência, e aqui a gente pode ver imagens, a nossa primeira audiência em Ibirama, e lá estava o deputado Laércio, que acompanhou, naquele momento, deputado Laércio, essa grande audiência com esses pequenos municípios, no qual eu cedo a palavra. Deputado Gerry, eu me coloco aqui como um parceiro e amigo que fui convidado pelo senhor de levar esse debate para todas as regiões de Santa Catarina, através da sua comissão, que tem servido principalmente para levar informação para as nossas famílias nas pequenas cidades do interior de Santa Catarina. Eu acredito que o trabalho que o parlamento faz através da sua comissão tem dado um resultado muito importante e levado até segurança para as nossas famílias que vivem nas pequenas cidades. Então, a sua parceria com o Tribunal de Contas, a sua parceria com autoridades que entendem bastante do tema, tem feito com que, senhor presidente Júlio Garcia, a nossa casa tem exercido um papel importante para a nossa comunidade. E aí eu quero destacar a importância do trabalho do deputado Gerry e do tamanho comprometimento que ele tem tido com esse tema, que tem levado, como nós estamos podendo ver hoje no nosso telão, um imenso número de pessoas que estão preocupadas com o futuro das suas cidades em Santa Catarina. E como o senhor disse, no relatório do Tribunal de Contas, nenhuma cidade vai deixar de existir. Porém, esses números fazem com que nós possamos entender melhor o futuro de Santa Catarina e principalmente das nossas pequenas cidades. Então, quero lhe parabenizar e agradecer pelo belíssimo trabalho que tens feito na sua comissão. Obrigado, deputado Laércio. E a nossa segunda audiência no município de Lages. E eu quero aqui fazer um agradecimento, um registro ao deputado Márcio, a todo o seu gabinete, pelo empenho, pela dedicação, presidente, de estar junto com a gente naquele momento, junto com o nosso prefeito da cidade,
o nosso prefeito Antônio Serão, também é aquela região serrana com muitos municípios pequenos e preocupados. Concedo ao deputado Márcio a palavra. Obrigado, deputado Jerry. Quero lhe cumprimentar pela organização, pela sua pessoa. Me sinto muito orgulhoso de ter participado daquela audiência tão importante em Lages, que agregou a Serra Catarinense como um todo, no qual nós conseguimos organizar com o seu gabinete inúmeras lideranças, prefeitos, vice-prefeitos, secretários, e que realmente foi algo extraordinário. Está de parabéns. Eu quero aqui firmar essa minha fala do seu compromisso, da grandeza, como conduziu. Estava lá também o deputado Berlanda junto conosco, e a gente fica feliz realmente de ter feito esse trabalho tão importante, que é a questão da emancipação ou não dos municípios, trazer esclarecimento, trazer uma informação, uma vez que o pessoal está um pouco desnorteado. O que ia acontecer? Ia acontecer um prejuízo muito grande para os municípios. Então, está de parabéns e conta comigo. Obrigado. Obrigado, deputado Márcio. Também registrar o deputado Berlanda, que naquele momento nos acompanhou em Lages. Muito obrigado, deputado Berlanda. E a nossa terceira foi no município de Capinzal, lá com o nosso prefeito Unilvo Dorini, que nos recebeu tão bem, com o deputado Romildo Titon. Lá nós estávamos com o nosso deputado Mauro de Nadal, também o deputado Neudi Sareta. Conceda a palavra, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, estimado deputado Jerry, presidente da comissão que está tratando desse tema tão importante com os municípios, eu não poderia deixar de fazer um registro, em primeiro lugar, de parabenizar as comunidades que vieram em grande número participar desses eventos, os municípios. Vossa Excelência, como presidente da comissão que capitaneou isso, fez essa articulação com o seu gabinete, os representantes dos tribunais de contas, do Tribunal de Contas também, onde, inclusive, nós podemos acompanhar alguns depoimentos importantes, principalmente sob o ponto de vista do que era a comunidade antes da sua emancipação e o que é depois, a qualidade de vida, os índices econômicos e sociais que os municípios acompanharam. Eu creio que está sendo e foi um trabalho importantíssimo que essa casa está prestando a Santa Catarina, e parabéns a Vossa Excelência como presidente por estar capitaneando isso. Obrigado. Obrigado, deputado. E a nossa quarta foi no município de Cunhaporã, um grande público, até por ser uma região com muitos municípios, deputado Berlanda, com até 5.000 habitantes. E lá tivemos o prazer de ser recebido pelo nosso prefeito Jairo, e lá estava o nosso vice-presidente da casa, deputado Mauro de Nadal, que foi prefeito daquele município, que muito nos orgulhou, muito fez por aquele município. Conceda a palavra ao deputado Mauro, por gentileza. Obrigado. Obrigado, Jerry. Espero que todos tenham sido bem recebidos lá na pequena Cunhaporã, hospitaleira. Essa comissão que Vossa Excelência está como presidente, ela está estreando aqui na casa, é o primeiro ano de atividade. E já nesse primeiro ano ela mergulha num tema tão importante, discutir a importância dos pequenos municípios. Quem sabe acertadamente o Tribunal de Contas, quando fez esse comparativo, ele propiciou para que a gente pudesse fazer essa discussão em Santa Catarina, se esses pequenos municípios são importantes ou não. E lá em Cunhaporã estavam representados 67 municípios pequenos, né? Toda aquela grande região do extremo oeste catarinense. E todas as manifestações feitas por pessoas da sociedade ou representantes da administração pública foram no sentido de defender este modelo pela forma democrática de partilhar renda, ou seja, recursos financeiros que são fruto do nosso imposto do cidadão brasileiro. Mas nós temos que puxar um pequeno parênteses dentre este elo da importância do pequeno município, para dizer de que, embora eles não consigam ter receita própria para se sustentarem, eles sustentam muitos outros municípios grandes, que acabam se transformando em polos regionais. A exemplo, vamos citar Maravilha, a exemplo, vamos citar o município de Pinhalzinho, a exemplo, vamos citar a Grande Chapecó. Porque esses municípios pequenos ao seu entorno, essas pessoas vivem porque lá tem condições implantadas pelo município para eles viverem lá, produzirem lá, gerarem emprego lá no município e, acima de tudo,
manterem as suas famílias lá naquele município. Se fosse diferente, quem sabe eles não estariam ali, estariam em Chapecó, estariam em Pinhalzinho, que é um pouquinho maior do que a cidade deles, ou no município de Maravilha. Então, toda a renda que eles produzem, eles vão gastar onde? No município maiorzinho, porque lá tem todo o recurso disponível para eles gastarem. Então, isso faz com que o ICMS desses municípios se elevam, e o município pequeno não consiga aquele índice suficiente de ICMS para apresentar dentro desse levantamento feito pelo Tribunal de Contas. Então, temos que destacar que, se nós tirarmos esse modelo que está lá, evidentemente, nós vamos perder renda para Santa Catarina, porque é dando condições a eles de produzirem e trabalharem, é que nós vamos fazer com que todo o Estado se desenvolva. Então, parabéns a Vossa Excelência pela defesa desta bandeira e somos parceiros na condução e no fortalecimento dos pequenos municípios também. Obrigado, deputado Mauro. Não tenho dúvida nenhuma. Essa casa, nós, 40 parlamentares, deputado Maurício, temos essa preocupação sim, com toda Santa Catarina, mas principalmente também, deputado Milton, com esses pequenos municípios. Deputado Maurício. Obrigado, deputado Gerri. Parabenizar a Vossa Excelência pela organização, pelo trabalho. Não pude estar lá em Cunhaporã. Estava lá a nossa equipe, que ajudou a fazer também o chamamento. Estava acompanhando o deputado Berlanda numa sessão especial no município de Curitibanos, mas esse trabalho é muito importante. E os pequenos municípios que fazem o nosso estado diferente. Município de Flor do Sertão, Iraceminha, outros municípios do extremo, não teriam a saúde que tem para a sua população, não teria aquela ambulância que leva a Chapecó, que traz a Florianópolis, se fosse um distrito ainda dos antigos grandes municípios. Então, essa proposta que Vossa Excelência defende é a correta, é a certa, que nós apoiamos, e parabéns pelo trabalho que executa. Obrigado, deputado Maurício. Sua assessoria nos ajudou muito, como da deputada Marlene, da deputada Luciane Carmelá. Tantos deputados que representam o Grande Oeste, o Extremo Oeste, nos ajudaram muito. Deputado Milton. Deputado Gerri, primeiro lhe cumprimentar pelo brilhante trabalho. Um tema que estava aí trazendo um descontentamento em todos os municípios catarinenses, porque a maioria são pequenos municípios catarinenses, quando se saiu aquela notícia de se fechar municípios. Isso não tem nem condições de se pensar nisso nos dias de hoje, mesmo porque Santa Catarina é hoje o estado diferenciado do Brasil. Então, nós não podemos estar tão errados assim, se nós somos melhores em quase todos os indicadores econômicos. Se nós crescemos com essa crise econômica 3 vezes o que cresce a média do Brasil. E isso acontece porque nós temos uma grande diversidade macroeconômica, nós temos uma grande diversidade cultural, nós temos um povo muito trabalhador e nós temos as organizações comunitárias e muitas dessas que se transformaram nos pequenos municípios, que são nosso orgulho hoje, como é o nosso Alto Vale. Então, parabéns, né? Vossa Excelência sabe que justifiquei, não pude estar presente na reunião lá de Ibirama, mas soubemos do resultado e eu tinha certeza que o resultado final do Tribunal de Contas também seria essa conscientização de que o modelo catarinense é um bom modelo para se viver. Parabéns, deputado. Obrigado, deputado Milton. Deputado Ivanatsky, que também se fez presente em Lages. Muito obrigado pela presença, pelo apoio. Conceda a palavra. Deputado Gerri, Vossa Excelência foi muito feliz quando assumiu essa pauta, assumiu a defesa dos pequenos municípios, onde a gente tem efetivamente qualidade de vida. A qualidade de vida de Santa Catarina está principalmente nos pequenos municípios. E o clamor que não vieram dos gestores, não dos prefeitos, dos vereadores, da sociedade, de que esse modelo deve permanecer, deve continuar, e Vossa Excelência foi muito feliz quando assumiu esse desafio e construiu muito bem. Eu acho que essa proposta, graças ao trabalho de Vossa Excelência, foi definitivamente sepultada. Eu não acredito que vamos voltar a falar de unificação de municípios, de qualquer tentativa de extinguir ou unificar municípios de Santa Catarina. É o resultado do trabalho de Vossa Excelência. Eu quero aqui registrar a minha gratidão e com a qualidade, com a forma como Vossa Excelência prestou esse desafio
em nome dos pequenos municípios catarinenses. Parabéns. Obrigado, deputado Ivan. Também fazer um agradecimento ao nosso presidente da FECAM, prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, ao nosso presidente doutor Rafael Horn, Assembleia Legislativa, a todos os deputados que contribuíram, que nos ajudaram, o deputado Sargento, nesse momento, muito obrigado pelo apoio. Tendo isso, presidente, entramos com um projeto de lei na Casa, também visando a preocupação com esses pequenos municípios. Não podia deixar de, na pessoa do nosso presidente Júlio Garcia, agradecer a todos os colaboradores da Assembleia Legislativa, no cerimonial, taquigrafia das comissões, colaboradores, à imprensa, ao nosso gabinete, por esse trabalho prestado a esses pequenos municípios. Não só a Santa Catarina, mas principalmente pensando nesses pequenos municípios. Muito obrigado. Próximo horário é destinado ao Bloco Social Liberal, PSL e PL. Não há oradores inscritos. Passamos ao Bloco PP, PSB, PRB e PV. Também não há oradores inscritos. Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC. Tem a palavra, em nome do bloco, o deputado Silvio Drevik. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Antes de entrar no assunto que desejo me manifestar, quero aqui registrar a presença do ex-prefeito e hoje secretário da Saúde, ex-prefeito de Campo Alegre, e hoje secretário da Saúde do município de São Bento do Sul, doutor Manuel Delon. Obrigado pela tua presença, seja bem-vindo. Senhor presidente, ouvindo aqui a manifestação do deputado Ivan Nats, no que diz respeito à nossa lei ambiental, em outras palavras, deputado Gélio, e nós tivemos aqui um longo período para fazer essa legislação estadual, com várias audiências públicas, percorrendo o estado de Santa Catarina, ouvindo os interessados. Romildo Titão foi o presidente desse trabalho, da condução desse trabalho, das alterações do nosso Código Ambiental, da nossa legislação ambiental, de modo que foi um longo período de debates e de construção nessa legislação. Me preocupa, deputado Nazareno, ouvir que o nosso STF tem uma posição tão radical com relação a essa questão. A deputada Luciane já estava aqui também, participou também desses debates, o deputado Milton Obos, o deputado Maurício e tantos outros colegas deputados. A questão de construção, principalmente na área urbana, esse extremismo, esse radicalismo de que é obrigatório esses 30 metros de afastamento, independente de ser ribeirão, de ser riacho ou de ser um rio, é uma regra contra a própria natureza, porque depende do tamanho do rio, você deixa a metragem, e é isso que nós fizemos aqui. Ou seja, eu não posso simplesmente dizer que 30 metros é suficiente para construir qualquer tipo de empreendimento. Dependendo do rio, dependendo da declividade, dependendo da topografia do terreno, vai ser necessário deixar mais. Agora, também nós temos que entender que nossas cidades, principalmente em Santa Catarina, foram construídas no passado e muitas delas, ou a grande maioria, tem suas nascentes, tem seus rios, tem seus riachos, e elas foram construídas principalmente nessas áreas onde encontrava-se água, até por uma questão de sobrevivência na época. E, lamentavelmente, hoje, está se impedindo, inclusive, de fazer qualquer tipo de reforma em uma própria residência ou num empreendimento que está instalado há anos e que não pode dar sequência, porque muitas vezes é
interrompido pela própria ação de alguém que tem interesse em prejudicar ou, muitas vezes, por não ter a compreensão de que não vai ser esse afastamento de um rio de 1 metro de largura, que 29 metros não é o suficiente, como eu tenho visto e já vi em casos em que uma construção que foi feita há muitos anos atrás estava a 29 metros de distância do riacho, não deu os 30, portanto, tem que demolir. Ora, é inconcebível não ter esta compreensão do que é possível construir em áreas urbanas que já estão construídas, deputado Milton Obras. E nós, repito, fizemos aqui uma legislação que era, na minha avaliação, uma das melhores do Brasil para o nosso Estado. Se nós for lá para o norte do Brasil, para o centro-oeste, grandes rios, 500 metros é pouco. Né? Rios que têm mais de 1 quilômetro de largura, obviamente que tem que ser uma área muito maior. Mas não é o nosso caso aqui. Tivemos um retrocesso na época e que demorou muito para se compreender que eram nossos agricultores, que tinham construído seus galpões de criação de aves, de suínos, mas principalmente de aves, com afastamento adequado, mas que tiveram que, inclusive, demolir, ou, quando desejaram fazer uma reforma, não conseguiram mais. Então, tudo que é radical, tudo que é excessivo, acaba gerando não só o descontentamento, mas o prejuízo econômico e social ao mesmo tempo. Na medida em que eu não tenho a segurança jurídica de construir, de fazer um empreendimento, obviamente que eu vou procurar um outro estado, eu vou procurar uma outra região que me permita agilizar. E uma medida dessa que vem contra o nosso estado, que é contra Santa Catarina, deputado Maurício, nós, evidentemente, vamos ter que fazer um esforço, como disse aqui o deputado Milton Obras, que já se manifestou favorável a também ajudar, liderar esta ação junto, seja o STF ou demais órgãos federais que têm esse posicionamento, ou é por falta de conhecimento, ou não conhecem bem Santa Catarina para tomar uma decisão, diria assim, radical do ponto de vista de não permitir ou de não aceitar nada daquilo que a legislação catarinense tem em seu texto, que foi aprovado aqui nessa Assembleia, que foi sancionado pelo governador e que, repito, nós fizemos aquilo que foi debatido com todas as entidades interessadas, seja associações de moradores, entidades de classe como a Fiesc, a FCDL, a FEComércio, entre outras entidades e instituições que participaram desse nosso debate, dessa nossa reformulação desse projeto de lei, que é, na verdade, a legislação ambiental em Santa Catarina. Então, muitas vezes, há uma preocupação em não permitir uma construção ou até a solicitação da demolição e se esquecem que, muitas vezes, o impacto de um esgoto sanitário, deputado Mauro de Nadal, que uma cidade que não tem esgotamento sanitário, que está se canalizando o esgoto diretamente em redes pluviais ou a céu aberto, e que vai lá em nossos rios, em nossos riachos, que contamina, que prejudica a qualidade de vida da população, que traz doenças a crianças, a adultos, a idosos. É nesse sentido que é muito mais importante
a legislação ser mais severa, colocar recursos para que os municípios deem prioridade na questão do saneamento básico. Quando eu falo saneamento, não é só água tratada, mas principalmente a coleta do esgoto e o destino corretamente. Vejo muitas vezes manifestações que não pode se cortar qualquer tipo de árvore, inclusive na área urbana, que há punição. Mas, ao mesmo tempo, pode-se jogar o lixo, pode-se jogar o esgoto nos rios, nos riachos, contaminando, como eu disse, e muitas vezes a céu aberto, deputado Marcilson Peça. Estamos aqui falando um pouco da situação que o deputado Ivan Nath trouxe hoje, a respeito do nosso Código Ambiental, que foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal, praticamente, se não revogou, mas não permitiu que toda a nossa legislação seja praticada em Santa Catarina. Um trabalho que Vossa Excelência também colaborou, estava aqui como parlamentar, e hoje estamos numa situação de insegurança jurídica e trazendo novamente um assunto que nós já tínhamos resolvido. E dizia há poucos instantes que o afastamento de rios, de riachos, a nossa compreensão sempre foi que essa distância deve ser de acordo com o tamanho, ou seja, com a largura desse rio ou desse riacho. Não pode ser radical simplesmente 30 metros numa área urbana, como não pode ser 30 metros num rio que tenha 100 metros de largura. Então, e além disso, fazia um comentário sobre o assunto do esgoto sanitário, porque a preocupação maior às vezes é cortar uma árvore que um agricultor precisa para fazer um galpão, para fazer uma casa para um filho, não dá. Mas para jogar o esgoto sanitário a céu aberto e nos rios, no riacho, isso pode. Então, deputado Ivan Nath, Vossa Excelência trouxe um assunto que é muito relevante para o nosso estado de Santa Catarina, e aqui nesse parlamento é o local adequado para nós reconstruir, refazer e dar segurança jurídica a toda a nossa população catarinense. Mas concedo a parte, Vossa Excelência. Deputado, para contribuir, acho que já falei sobre o tema demais hoje, mas fico muito feliz com também a intervenção de Vossa Excelência, porque existem absurdos, mas são absurdos. Por exemplo, numa audiência com o promotor, para resolver um problema de área urbana consolidada, o sujeito falou para o promotor: o que eu vou fazer com o meu terreno? O que eu vou fazer com o meu terreno? O promotor disse: caminha dentro. Não, caminha dentro do terreno. Aí o sujeito olha para um lado, tem uma construção, olha para o outro, tem uma construção, ele não consegue construir. Isso é um desafio que nós temos que enfrentar e vencer. E vencer. É isso que a gente tem que fazer. A insegurança jurídica é uma coisa que tem que ser varrida do ordenamento brasileiro, jurídico brasileiro. Então, conta comigo aí para esse desafio. Muito obrigado, deputado. Obrigado, deputado Ivan. Acrescento sua manifestação ao meu pronunciamento e encerro agradecendo a oportunidade a todos. Obrigado, presidente. Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, não há oradores inscritos. O último horário dos partidos políticos é do PT. Tem a palavra, no horário do Partido dos Trabalhadores, a deputada Luciane Carminati, por até 6 minutos. Bem, presidente, deputados, deputadas, enquanto nós estamos aqui neste parlamento, em outra casa legislativa, o nosso Senado Federal recebe o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para explicações sobre as conversas dele com o promotor Delton Dallagnol durante a Operação Lava Jato. O então superministro está tentando justificar a mais de 35 senadores durante quase 3 horas o injustificável. Como o juiz do caso se submeteu a trocar colaborações com o procurador coordenador da Força-Tarefa. As reportagens do The Intercept revelam uma verdadeira promiscuidade processual. Moro aconselhando Dallagnol
e até dando sugestões ao procurador sobre como agir na Operação Lava Jato. Essas revelações podem ser consideradas, entre aspas, o batom na cueca, de um conluio que usou o judiciário para fins políticos, enganando a população brasileira. Vamos lembrar que em março de 2016, este mesmo ministro, na época, juiz, Moro havia divulgado áudios fruto de interceptações telefônicas do ex-presidente Lula, com a finalidade de interferir politicamente no país. Em julho de 2016, Moro agiu no período de férias, contra a ordem de um desembargador, para invalidar um habeas corpus que havia concedido para que o presidente saísse da cadeia. Em outubro do ano passado, este ministro deu publicidade a um termo de depoimento sigiloso da delação do ex-ministro Antônio Palocci em meio ao período eleitoral. Na época em que o Moro vazou a interceptação telefônica da presidenta Dilma, professor de Direito Penal da Faculdade de São Paulo, a Universidade de São Paulo, a USP, Gustavo Badaró, disse que o vazamento das conversas era absolutamente ilegais, citando os artigos 8º e 9º do Código Penal, para reforçar que os áudios dos ex-presidentes deveriam ficar restritos aos autos do processo, servindo-se apenas à finalidade judicial e não à finalidade política. À época, porém, Moro justificou o fato dizendo, abre aspas, o problema não era a captação do diálogo e a divulgação do diálogo, mas era o diálogo em si, uma ação visando burlar a justiça. Isso numa entrevista ao apresentador Pedro Bial na Rede Globo. Vejam que até então, vazamento de conteúdos nunca foi problema. Durante 5 anos, a Lava Jato usou vazamentos e relacionamentos com jornalistas como uma estratégia de pressão e convencimento da opinião pública. Agora, essa mesma imprensa, ao repercutir os novos fatos, como vocês podem ver aí no telão, é chamada de sensacionalista e acusada de espalhar fake news. Está aqui. Agora a imprensa é sensacionalista, parcial, partidária, tendenciosa e espalha fake news. 2 pesos, 2 medidas. Hoje, no Senado, Moro repetiu várias vezes que não lembra das mensagens trocadas há 3 anos. Ele esqueceu, né? Perdeu a memória. Ainda que tenha exigido inúmeras vezes dos seus réus que esclarecessem mensagens supostamente trocadas quase 10 anos antes. Quer dizer, os réus têm que lembrar de mensagens de 10 anos antes, mas o juiz não lembra. Agora, juiz, ministro, não lembra de mensagens de 3 anos, né? Ele esquece. Os diálogos revelados pelo Intercept mostram que a Lava Jato desfilava como uma deusa grega da ética na sociedade, mas nos bastidores atuava à margem da lei. Em nome do combate à corrupção, atropelou princípios jurídicos básicos e feriu o Estado democrático de direito. No Senado de hoje, Moro elegeu como mantra a vitimização, dizendo que foi alvo de hackers e que os conteúdos poderiam ser alterados, mesmo que nem ele, nem Dallagnol tenham negado nenhuma vírgula até então.
Curiosamente, a maioria dos procuradores tem relutado em entregar seus celulares para a perícia da Polícia Federal. Insistem nesse comportamento ao invés de se afastarem das funções até que os fatos sejam todos esclarecidos. É importante esclarecer que as revelações da Vaza Jato não provam a inocência de todos os acusados pela operação, mas provam que a Lava Jato não é inocente e que os processos comandados por ela estão contaminados por interesses políticos. Moro mandou, MPF obedeceu. Isso não é justiça, caros catarinenses, isso é conluio, e só não vê quem não quer. E eu digo isso, presidente, com muita tranquilidade, porque tenho 2 mandatos como vereadora, 3 mandatos como deputada estadual, nenhum processo em minha vida que me condene e que eu responda. Portanto, eu quero sim combate à corrupção dentro do Estado Democrático de Direito. Obrigada. Ordem do dia. Votação da redação final do PL 48/2019. Autor, deputado Laércio Schuster. Reconhece o município de Timbó como capital catarinense do cicloturismo. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado o projeto em sede de redação final. Votação da redação final do PL 177/2018. Autor, deputado Valdir Cobalcini. Estabelece as normas para publicação, tramitação e comunicação de processos, peças e atos públicos e privados, administrativos e judiciais através de sítios eletrônicos veiculados sob a responsabilidade de empresas jornalísticas no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Votação da redação de final. Projeto de resolução 4/2019. Autor, deputada Paulinha. Aprova a apresentação de proposta de emenda à Constituição Federal para alterar o parágrafo 7º do artigo 195, a fim de conceder imunidade tributária referente à contribuição para a Seguridade Social aos hospitais públicos, às unidades públicas básicas de saúde e às unidades de pronto atendimento. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. A presidência inclui ex ofício na pauta o projeto de resolução 5/2019, que sofreu uma emenda de plenário. Altera a resolução 07 de 2015. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado o projeto em turno único. Pedidos de informação. Pedido de informação 265, deputado Márcio Machado. Solicita ao secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável informações acerca do corte de madeira clandestina no Monumento Natural do Pinheiro, localizado no município de São José do Cerrito. Em discussão, votação aprovado. Pedido de informação 266, deputado João Amin, o autor. Solicita ao secretário de Estado da Educação informações acerca das obras sendo realizadas na Escola Estadual Básica Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 267, deputado Silvio Drevik, solicita ao secretário da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da situação da obra da ponte localizada no contorno viário do município de Ceará. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 269, deputado Gessé Lopes, solicita ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável informações acerca da metodologia usada para a escolha das entidades que compõem o Conselho do Sapiens Park, bem como sobre entidades convidadas a integrar o referido Conselho. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 270, deputado Volney Weber é o autor. Solicita ao secretário da Infraestrutura informações acerca do pagamento de apostilamento referente ao projeto em reestudo da pavimentação da Serra do Corvo Branco. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 271, deputado Márcio Machado. Solicita ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca dos valores alocados para cada um dos municípios que compõem a Associação dos Municípios da Região Serrana, bem como para o município de Vargem. Tem a palavra para discutir o autor.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, deputado Júlio Garcia, mesa diretora, deputados, deputadas, o público se faz presente nas galerias, quem nos assiste nos canais respectivos, TVAL, na rádio, enfim, nas redes sociais como um todo. Pedido de informação encaminhado à Casa Civil, solicitando informações sobre as emendas parlamentares vinculativas, exercício de 2018 para 2019, no qual eu preciso saber, e os prefeitos querem também saber, quais são as emendas encaminhadas para cada município da região da Mures e Vargem, que é o município vizinho à região ora citada. Então, nós queremos saber o que está acontecendo. Eu recebi já de Lages. De Lages, o que acontece, senhor presidente? Algumas emendas, está tudo certo, está tudo bem. Outras emendas têm alguns erros que têm que ser adequados. Então, para que os municípios não percam as emendas, é por isso que se faz necessário esse pedido de informação. E eu peço a vênia, peço o voto dos novos deputados. Muito obrigado. Encerrada a discussão, votação, aprovado o pedido de informação. Moções de número 283, deputado Márcio Machado, manifestando aplauso ao Corpo de Bombeiros Militar, ao Corpo de Bombeiros Comunitários e à Polícia Militar pelo heróico e bem-sucedido trabalho realizado nas buscas à pequena Iara, no município de Imaruí. Discussão, votação, aprovado. Moção de número 284, deputado Márcio Machado, apelando ao presidente do Fórum Parlamentar Catarinense para que envie esforços pela não aprovação da PEC 37 de 2019 em trâmite na Câmara dos Deputados, que prevê novas eleições no caso de vacância do cargo de presidente da República. Discussão, tem a palavra para discutir o autor. Obrigado, senhor presidente. Reafirmo votos de estima e apreço a Vossa Excelência, aos nobres deputados. PEC 37 do corrente ano. Nós temos que estar em alerta em relação a essa PEC. O que significa isso? Se tiver vacância do cargo de presidente, governador ou prefeito, assume o vice de forma tampão para chamar novas eleições. Um golpe branco que o Senado e a Câmara dos Deputados, pelo menos é a casa iniciadora da Câmara dos Deputados, que eu acredito que seja. Por quê? Se o cidadão foi eleito, quem assume é o vice-presidente. Se ele cai, assume, no caso da presidência, a presidência da Câmara dos Deputados, depois Câmara do Senado, STF, para chamar as eleições. Nos 2 primeiros anos, eleições diretas. Nos 2 últimos anos, eleições indiretas. Mas só que agora essa PEC traz da seguinte maneira, senhor presidente. Não, peraí. Se caiu o presidente da República, ou um governador, ou um prefeito, assume o vice para chamar eleições em 90 dias. Peraí, mas que regra do jogo é essa que foi alterada? Agora, eu concordaria se tivesse uma emenda que diz o seguinte: você vota para o presidente da República e para o vice separadamente, como era antes da ditadura, ou antes da Revolução, enfim, não importa a nomenclatura assim dada. Antes a gente votava presidente e votava num vice. Agora não, agora é chapa dobradinha. Então eu peço a vênia dos novos deputados para que a gente aprove essa moção, para que não seja tramitado e mude a regra do jogo dentro de um sistema altamente truncado, que a gente está percebendo isso. Obrigado. Tem a palavra para discutir a deputada Luciane Carminati. Presidente, eu quero só me abster da votação, deputado, porque eu não domino toda a matéria, só por isso. Então, não tenho ainda uma posição formada, eu quero analisar melhor o que está colocado em relação a esse assunto, e só para justificar aqui. Encerrada a discussão, em votação, aprovada a moção com a abstenção da deputada Luciane Carminati. Moção de número 285, autor deputado Silvio Drevik. Manifesta aplausos ao presidente da empresa Laticínios São João, de São João do Oeste, pela conquista da medalha de ouro no 4º concurso mundial de queijo e de produtos lácteos, realizado em Tours, na França. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção de número 286, autora a deputada Ana Campanholo, manifestando aplausos ao professor Sérgio Colli, ao se comportar como profissional exemplar comprometido com a educação no Estado de Santa Catarina, assim como em todo o país, comparecendo para trabalhar no dia 14 de julho de 2019, contrariando colegas de categoria, alunos da UFSC, resultando em depredação de seu patrimônio. Discussão para discutir, deputada Luciane Carminati.
Presidente, eu jamais vou compactuar com a depredação do patrimônio público. A minha história toda de vida, participei de inúmeros movimentos e paralisações, como participei também, obviamente, da greve geral na última sexta-feira, junto com minha família, inclusive, meu menino de 6 aninhos, que não teve aula na creche, foi comigo, com a mãe, lutar pelo direito à educação. Tudo de forma organizada, bonita, que é o que eu acredito. A população tem o direito de se manifestar, e que bom que a gente vive ainda numa democracia, e nós podemos conviver com os contrários. Mas este professor aqui, já por diversas vezes, ataca, ofende, agride, inclusive quem pensa diferente. Eu quero dizer com muita tranquilidade, não sou favorável à depredação do patrimônio público, mas não posso aceitar que uma pessoa como essa, que sempre provoca a todos, agora seja referenciado. Então, gostaria de deixar o meu registro contrário a essa moção e gostaria, inclusive, que constasse em ata. Obrigado, presidente. Atendido o requerimento da deputada Luciane Caminati, encerrada a discussão, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado com o voto contrário da deputada Luciane. Requerimentos de número 709, deputado Sargento Lima, solicita ao gerente do ECAD, em Santa Catarina, informações acerca da prestação de contas dos valores arrecadados nos últimos 2 anos no meio oeste catarinense. Em discussão, votação, aprovado. Requerimento 715, deputado Padre Pedro Baldiceira, solicita a diretoria, ou melhor, a diretora-presidente da CASAN, informações acerca do valor financeiro liberado pela Agência de Cooperação Internacional do Japão, JICA, para projetos de implantação, ampliação de esgotamento sanitário em municípios integrados ao sistema da CASAN. Em discussão, votação, aprovado. A presidência comunica que defere os seguintes requerimentos: de número 706, deputado Nilson Berlanda; 707, deputado Jair Mioto; 708, deputado Moacir Sopelsa; 710 a 714, deputado Valdir Cobalcini; 716 a 718, deputado Neudi Sareta. Comunica ainda que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações: de número 853, deputada Ana Campanholo; de números 854 a 856, deputado Lécio Schuster; indicação número 857, deputado Volney Weber; 858, deputado Gessé Lopes; 859 e 860, deputada Ana Campanholo; 861 e 862, deputado Márcio Machado; 863, deputado Neudi Sareta. Está encerrada a ordem do dia. A presidência consulte os senhores líderes se podemos fazer, logo após o encerramento dessa sessão, uma sessão extraordinária para a votação em segundo turno do projeto de resolução, votado hoje, de número 5/2019, de autoria da mesa. Havendo a matéria foi votada em turno único, só a votação da redação final, corrijo. Havendo a concordância, então, a presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra extraordinária para 15h42. Está encerrada a presente sessão.